Quem aqui gosta de esportes? Quem gosta de games aí? Agora, daqui a pouco, aqui uma super palestra aqui no palco principal. Então venham para o palco principal da Campus Party, um super painel aqui na Campus, com 3 super executivas da MIBR. Venham aqui para o palco principal, quem gosta de games, é o empoderamento feminino no esportes. Então, com vocês, aqui no palco principal, elas estão no Games. Liderança em prol da transformação. Bruna Santos, Carna Cernalha e Roberta Coelho, da MIBR. Oh! E aí, gente, estão me ouvindo? Dá para ouvir direito? Bom, boa tarde. Que bom, um prazer estar aqui nesse evento tão lindo, com tanta gente bacana, para poder falar um pouco sobre carreira de mulheres, liderança, games, né? Para a gente é super importante. E aqui no palco comigo eu tenho 2 mulheres incríveis, que eu tenho a honra de trabalhar com elas. A Carla Cernalha. Ela é, antes de mais nada, mãe da Manu e da Antonella. É diretora de esportes da MIBR. Trabalhou a vida toda, antes de chegar nesse universo de games, ela trabalhou na área de publicidade. E depois chegou no universo de games para continuar atendendo marcas. E acabou parando no MIBR. E ela vai contar tudo um pouco mais sobre isso, sobre essa trajetória para vocês já já. E a Bruna Santos, que é a nossa líder hoje, ela dentro do MIBR é quem cuida dos nossos talentos, é pós-graduada em liderança de pessoas e trabalhou também em várias outras empresas, cuidando de pessoas, empresas importantes, a IP. A outra, olha, eu estou com o meu celular aqui, não é para ver mensagem, viu, gente? É para eu poder ir aqui me... Como é que fala, Bru? Aprimora. Cuidando de talentos também. E veio parar na área de games também aqui dentro do MIBR para poder cuidar dos nossos malucos, né? Mas antes de mais nada, eu não sei se a plateia conhece, acho que todos vocês aqui conhecem o MIBR, sabem o que a gente está falando aqui. Não sei. Antônio, eu sei que conhece. Então, eu vou apresentar o MIBR antes de mais nada, tá? Para a gente não estar falando aqui sobre lideranças femininas dentro do universo de games, mas o MIBR é uma organização de esportes. Para quem não conhece o que é esportes, esportes nada mais é do que os esportes eletrônicos, os tão conhecidos esportes eletrônicos, que é o videogame na sua forma competitiva. E o MIBR é uma organização, hoje, como tem os times de futebol, né, como você tem, eu adoro dar o exemplo do Flamengo, né, como você tem o Flamengo, que é uma organização de esportes, e tem, dentro dessa organização, você tem lá o futebol, a natação, o judô, o basquete, o vôlei. O MIBR é uma organização de esportes eletrônicos, e dentro, hoje, no MIBR, a gente está presente em 5 esportes eletrônicos diferentes, que é o Counter-Strike, o Free Fire, o League of Legends, o Rainbow Six e o Valorant. E a gente tem 8 times. Então, no Counter-Strike, que é onde a gente começou lá em 2003, é a organização mais antiga do Brasil. Nós somos uma lenda no mercado brasileiro de esportes eletrônicos competitivos. Está aí há mais de 20 anos. A gente começou no Counter-Strike, que é um jogo super competitivo hoje, que é que tem mais campeonatos aí mundo afora, até porque está aí na competição há muito tempo. A gente tem, então, um time principal de Counter-Strike, a gente tem um time feminino de Counter-Strike e a gente tem um time de base de Counter-Strike. A gente desenvolve talentos dentro desse universo. No Valorant, que é um jogo mais recente, que é o jogo de FPS também, que é de First Person Shooter, mas é um jogo mais recente, que foi lançado bem ali no meio da pandemia pela Riot Games, que é uma super publisher desse universo. O Valorant, hoje a gente está presente com o Valorant misto. Então, o MIBR faz parte da Liga Internacional de Valorant e a gente tem um time inclusivo também que joga aqui no Brasil. No Free Fire, a gente tem um time também. O Free Fire hoje é o jogo mais jogado no Brasil.
né, que é mais baixado e mais jogado pelo maior número de pessoas aqui. A gente tem um time também que começou na Série B, foi campeão da Série B, foi vice-campeão da Série A no ano passado, fomos para o Mundial de Free Fire e hoje aí estamos batalhando ali nas cabeças do universo. No Rainbow Six, o MIBR está presente desde 2018, também é um jogo de First Person Shooter. E também estamos presentes no League of Legends. Começamos o ano passado numa parceria com a Natura. Fizemos um time inclusivo de League of Legends. E eu não escondo de ninguém que o nosso objetivo é chegar no CBLOL. Então, se Deus quiser, estaremos lá na grande liga de League of Legends. Mas acho que a ideia aqui foi dar uma contextualizada nessa história toda. E eu sou Roberta Coelho, sou CEO do MIBR. E aí vocês podem estar se perguntando, mas então, Roberto, já trabalha há muito tempo com games, né? Eu trabalho no universo de games há uns 7, 8 anos. Já que a gente vai falar um pouco de carreira aqui, vou contar um pouco da minha. Cheguei nesse universo porque eu fui contratada, eu comecei no Rock in Rio, eu trabalhei no Rock in Rio durante 10 anos, eu fui contratada no Rock in Rio como CFO do evento. Então, gente, eu sou formada, sou economista, pós-graduada em Direito Societário, e fui contratada pelo Rock in Rio para ser CFO do evento, com o objetivo de profissionalização e expansão do evento para novos mercados. 5 anos depois, eu fiz uma transição de carreira, eu com quase 40 anos fiz uma transição de carreira, então é possível fazer transição de carreira depois de muito mais velha. Fiz uma transição de carreira dentro do próprio festival e virei diretora de novos negócios do festival. E foi exatamente nesse momento que o Rock in Rio também assumiu como venue, né, o Parque Olímpico, que a gente precisava criar muitos conteúdos que tivessem a ver com o universo da música, mas que não necessariamente fossem música, que a gente criou um bairro de games pela primeira vez dentro de um festival de música. E esse bairro recebeu o nome de Game XP, eu não sei se alguém aqui conheceu a Game XP. A Game XP, então que bom. A Game XP era um bairro de games dentro do Rock in Rio, que foi um sucesso tão grande na edição de 2017 que ganhou vida própria em 2018, virou um evento propriamente dito. E aí eu virei CEO da Game XP e foi assim que eu me apaixonei por esse universo. 5 anos depois, estava aqui assumindo a liderança do MIBR e aí realmente mergulhando de vez no mundo dos esportes, no universo de games, com esse super desafio, mas que é delicioso, porque é um universo que está crescendo, com uma torcida que está crescendo, o Brasil se destaca muito nisso. E, bom, sem mais delongas, já fiz a minha introdução aqui de carreira para vocês, agora eu vou convidar as minhas parceiras de palco aqui para poder falar um pouco sobre isso. Vou começar pela Bruna. A Bruna, quando chegou no MIBR, até hoje, quando a gente faz avaliações internas, a primeira resposta que todo mundo dá sobre a Bruna é: gente, o MIBR é outro depois que a Bruna chegou. A Bruna hoje, ela é a nossa responsável pelo nosso RH, a gente fala, ela é responsável por People, a gente deu esse nome chique no MIBR, ela é responsável por People, então ela cuida dos nossos talentos. E eu sou a maior defensora, eu acho que assim, o maior investimento que as empresas podem fazer é realmente em ter pessoas que cuidem de pessoas, principalmente quando o nosso negócio é lidar com pessoas. Então, hoje a gente está numa organização de esportes cujo o centro do nosso mundo são os nossos fãs. Então, é importantíssimo a gente cuidar dos nossos talentos que vão cuidar dos nossos fãs. Então, Bru, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Como é que você conheceu tantas pessoas e cuidou de tanta gente? Quer dizer, a Bruna, eu falo que ela é uma jovem com alma velha, gente, porque ela é muito nova ainda, mas ela é maravilhosa. Então, conta um pouco para a gente como é que você foi parar nesse universo de games, Bru. Boa. Bom, primeiro, oi para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 27 anos, por isso a piada que eu sou uma jovem senhora. Eu sou psicóloga, desde sempre trabalho com... Desde quando eu entrei na faculdade, o objetivo era trabalhar com pessoas. E aí trabalhei em empresas tradicionais e grandes, pequenas, enfim. E o sonho de trabalhar com games sempre foi uma coisa muito distante. Eu sempre gostei de games, tanto de um tabuleiro até mesmo um videogame, como todo mundo provavelmente joga hoje no celular, enfim. Então, sempre fez parte da Bruna no hobby. E aí, quando eu vi a oportunidade de entrar no MIBR, eu falei, por que não tentar, né? É tão distante, mas vamos lá. E aí, tanto no MIBR quanto fora do MIBR,
eu sempre falo que cada um realmente é uma pessoa diferente, tem as suas particularidades, cada um tem um jeito de lidar com as situações diferentes. E nos games, principalmente, acho que falando um pouquinho sobre MBR, cada um tem um jeito de expressar a sua aflição diferente também. Então, equilibrar tudo isso é um jogo muito importante no nosso dia a dia, já que a gente trabalha com competitivo, e aí não vou dar nenhum spoiler também para não tomar a fala da Carlinha, mas também para quem está fora do competitivo, né? Eu sempre brinco que estar fora do competitivo, às vezes, é muito mais difícil de lidar com as emoções, porque a gente, atrás dos bastidores, tem que segurar muitas vezes as emoções para que o pessoal lá na frente não se sinta ainda mais impactado pela situação que vem acontecendo. Então, é um sonho que eu estou vivendo aqui com o MBR e realmente eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente, deve ser tratada com respeito, igualdade e levando, lógico, sempre a pessoa para perto da organização, perto dos nossos princípios, para que a gente continue a caminhada juntos. Muito bom. E é super importante também que é de dentro da área de talentos, né, que a gente consegue impor os nossos valores, né? Assim, essa parceria com a área de talentos é super importante, principalmente numa empresa que tem uma cultura estabelecida, que tem valores estabelecidos, e isso é algo que a gente tem muito no MBR, que a Bruna ajuda muito a fazer. Gente, ela virou minha terapeuta particular também, né? Porque mais de 50% do meu tempo eu estou lidando com problema entre pessoas ou com pessoas, então ela, sem dúvida nenhuma, veio para ajudar, mas é super importante que em qualquer negócio a gente realmente valorize as pessoas e cuide das pessoas que estão com a gente. Então, Bru, vou continuar com você. Mas, enfim, apesar de tudo, né, da gente no MBR ser uma organização super inclusiva e diversa, a gente trabalha num universo que ainda é majoritariamente masculino, né? Como é que é isso para você, assim? Como é que você se sente? Como é que é trabalhar hoje num universo que ainda tem uma presença masculina muito grande? Infelizmente, ainda realmente é muito masculinizado o segmento. Muitas pessoas, quando veem mulheres sentadas aqui, principalmente, podem olhar torto, entre aspas, né? Um olhar de será que realmente é possível? Acho que é uma luta diária, na verdade. É uma luta onde você precisa impor que você merece o respeito. E o impor sempre tem dos dois lados, né? Essa palavra eu gosto de usar, mas sempre o impor com respeito. Acho que esse é um ponto principal. A gente não precisa reforçar aquela imagem da mulher que muitas vezes no ambiente de trabalho era a pessoa que gritava para ganhar respeito ou que era histérica, por exemplo. Então, é realmente marcar presença, por mais que às vezes a gente se sinta desconfortável numa mesa de reunião, que a gente não sinta que a nossa palavra está valendo da mesma forma que o colega do lado. Mas é importante que a gente não desista de conquistar o nosso espaço. Por mais que seja uma mesa redonda, com 95% de homens sentados, honre os seus 5%, honre a sua presença e conquiste o seu espaço. Me sinto muito assim no dia a dia, quando eu me vejo numa reunião onde eu sou a única mulher a falar, e muitas vezes com temas polêmicos, que eu cuido de pessoas, então, às vezes sou eu que cutuco alguns pontos que ninguém quer conversar. Então, honre os seus 5%, honre a sua cadeira em breve. E traga novas pessoas, acho, né? Traga novas mulheres para trabalhar ao seu lado. E aí, com isso, a gente vai aumentando cada vez mais essas posições e reforçando o espaço de cada uma delas. Exatamente. Eu acho que a diversidade é maravilhosa para as empresas. Quando as empresas realmente se tocarem disso, né? O quanto é importante, porque a diversidade traz ideias diferentes, criatividades diferentes, mentes diferentes. E, sem dúvida nenhuma, as mulheres, assim como os homens, mas as mulheres são diferentes, né? São diferentes dos homens. Então, você juntar homens e mulheres é super importante para as empresas e, indiscutivelmente, a produtividade e a criatividade das empresas muda por completo e a gente recomenda muito, né? Bom, Carlinha, agora você. Sem dar mais muitos spoilers, já falei, a Carlinha começou a carreira dela também, novíssima, mas começou a carreira dela trabalhando em agência de publicidade, atendendo cliente, atendendo marca,
começou nesse universo de games fazendo isso também, mas conta um pouco da sua trajetória pra gente, Carlinha. Como é que você vai parar como diretora de esportes do MIBR? Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Eu preciso dizer uma coisa, gente. Ela é a única diretora AA de esportes de uma organização de esportes eletrônicos do Brasil e é uma das pouquíssimas que cuidam, então, à frente dessa área no mundo. Então, isso é muito poderoso e super importante. Só um detalhe. E ela foi minha maior incentivadora, no caso. Eu sou formada em publicidade, sempre trabalhei em agências e o esporte eletrônico sempre fez parte da minha vida casual. Então, meus amigos jogavam, meu namorado jogava, eu sempre ouvia, sempre fui entusiasta, gostava de assistir, gostava de saber, nunca sentei para jogar, mas sempre estava no meu dia a dia. Então, era a Carla publicitária e era a Carla no final de semana que falava sobre todos esses assuntos que não eram de publicidade. Até que um dia eu vi num grupo de WhatsApp uma agência de games, aí eu falei, opa, será que talvez tenha alguma coisa aí que pode, né? Fui lá, fiz entrevista, quando eu cheguei na entrevista, vi um monte de foto de jogador que eu acompanhava, um monte de campeonato que eu assistia, e eu conseguia conversar com os donos da agência, assim, de igual para igual, e eles falavam, nossa, mas como a publicitária sabe de esporte eletrônico? E aí, no dia, sei lá, seguinte, eles já me ligaram e falaram, vem aqui amanhã e vamos fazer história aqui, porque eu acho que a gente estava precisando exatamente disso. E mal eles sabiam que eu estava precisando disso, né? Porque eu acho que quando você é publicitário há muito tempo, em agência, que é muita correria, é um dia a dia muito intenso, você fazer o que você gosta, você falar sobre coisas que te dão prazer 100% do tempo, é muito gratificante. Então, eu mergulhei nesse universo, fiz uma transição de carreira cedo, mas foi assim, para nunca mais. Eu espero que eu não saia mais, porque hoje em dia eu estou no MIBR há 5 anos. Eu e mais um colaborador, nós somos os mais antigos do MIBR, desde que ele foi recomprado, né? Que o MIBR ele teve uma pausa na carreira, a gente tem 20 anos de história, mas teve uma pausa na carreira. Então, éramos 4 pessoas em 2018, hoje a gente já chegou quase a 100. Então, dentro dessa transição de carreira também para o esporte eletrônico, chegou um momento onde eu entrei no MIBR atendendo marcas, fazendo evento, a gente fazia de tudo um pouco, porque a gente queria ver o MIBR crescer, o MIBR gigante. E até que com a entrada da Roberta, a gente conseguiu estruturar melhor as áreas, a gente conseguiu crescer. A Roberta tem uma experiência incrível com isso, principalmente nas empresas. Trouxe a Bruna, fez tudo... a gente brinca que é literalmente uma empresa, né? Não tem o que falar. A gente é uma organização de esporte eletrônico, mas, acima de tudo, a gente é uma empresa onde a gente tem as áreas delimitadas, onde cada um tem sua responsabilidade, cada gestor tem suas metas, seus objetivos. E aí, com isso, a gente começou a perceber que a área competitiva, ou seja, a gestão de todos os 8 times, estava um pouco desfalcada. Então, a gente tem muitas pessoas onde entendem do jogo, jogam, mas não... Eu tento não falar isso, mas eu vou falar sem filtro. As pessoas que não eram boas o suficientes para serem jogadoras, acabam trabalhando com isso. Então, fazendo a gestão de jogador, porque entende muito do cenário. Então, a gente tinha muitas essas pessoas, mas a gente não tinha alguém que olhasse para a estratégia. E aí, como eu estava há muito tempo no MIBR, quando éramos em 4, todo mundo opinava tudo. Então, querendo ou não, eu fazia parte da área competitiva, mesmo sem fazer. Na hora de contratar um jogador, eu ia lá dar um pitaco, falava, putz, esse cara, essas entrevistas pararam no meio do caminho. Que coincidência. O interino era só para você se vestir realmente com a posição. Exatamente. Ela foi aos pouquinhos, isso faz parte também, né, gente? Assim, quando você faz uma transição de carreira, nem sempre é fácil, da noite para o dia você desliga um botão aqui e liga um botão ali. Não. Acho que a Carlinha tem até essa transição, foi super legal, porque, de fato, ela foi desafiada. Ela trabalhava mais para o marketing e atendimento de marcas, mas adorava dar um pitaco no competitivo. Até porque eu não mencionei, a Carlinha é casada com o NAC, que vem a ser a maior lenda do MIBR. Foi campeão mundial pelo MIBR lá no início dos anos 2000, é embaixador do MIBR até hoje, então, realmente, esportes é algo que ela vive diariamente na casa dela. Mas ela sempre dava um pitaco aqui, outro acolá. Aí um dia ela chegou um pouquinho mais para cá. Ela, não, Rô, então eu acho que de repente eu posso trabalhar aqui no meio do caminho, numa área operacional, aqui criando processos, mais. Aí ela foi chegando aos pouquinhos, em 6 meses ela, tá bom, então pronto, vou assumir isso. E é super importante também, porque eu acho que assim,
você fazer essa transição de carreira tem a ver com empoderamento, tem a ver com coragem, né, de botar a cara a tapa, porque nesse nosso universo ainda é mesmo botar a cara a tapa. Hoje, todos os nossos torcedores sabem que ela é responsável pelo competitivo do MIBR, então é dela que eles cobram quando a gente perde, é dela que eles cobram mudança, é dela que eles cobram, né, tudo e mais um pouco. Então, acho que é super... Realmente é uma referência muito bacana de transição e de mostrar que quando você tem paciência, e muitas vezes com você mesmo, né, consegue se identificar. A gente vai falar um pouco mais sobre coragem mais para frente, mas eu vejo muito isso. A Carlinha foi aos poucos, né, num primeiro momento, não quero, mas depois foi indo, né, Carlinha? E aí eu vou aproveitar continuando com você também. Aí mostra bastante, né, você nesse universo, gente, assim... Se quando eu cheguei nesse universo de games, eu costumo dizer que tem 7, 8 anos, mas não tinha mulheres nesse universo. É uma coisa muito surreal. A primeira pergunta dos jornalistas, não que eles tenham mudado, tá? Porque até hoje a primeira pergunta que eles sempre fazem para mim é assim: como é ser uma mulher no mundo dos games? E a minha resposta é: gente, isso é igual homem, mas qual é a diferença, pelo amor de Deus? Mas isso existia muito naquela época, né? Você não via times femininos, você não via campeonatos femininos. Foi tudo uma coisa muito de desbravar. Eu falo que nós éramos poucas, com uma foice na mão, desmatando um terreno que ainda tinha muito, muito, muito mato. Não que ele esteja lindo, maravilhoso hoje em dia, não é o caso. A gente continua com a foice na mão, mas hoje é muito melhor. Mas, Carlinha, conta a mesma pergunta que eu fiz para a Bruna, assim, o que é ser uma mulher nesse universo, né? Assim, como é que é isso para você? A Bru falou da parte mais difícil, que aí faço das palavras delas minhas, mas eu acho que tem um outro lado que eu acho incrível. Acho que é uma oportunidade que poucas pessoas têm, poucas mulheres têm, de poder sentir que você está fazendo a diferença, de poder pensar como é que você vai fazer a diferença para, no futuro, isso ser um pouco mais fácil para outras mulheres. Então, eu tento sempre focar mais nesse lado que é incrível mesmo. Assim, eu sento numa mesa, tem mais homem do que eu? Não tem problema, eu estou aqui, então... Estamos lá, sabe? A gente chega lá. Então, eu acho que o lado que me inspira, que me motiva diariamente, principalmente quando eu vejo muitos homens na mesma mesa de trabalho, é isso mesmo. Putz, eu acho que é uma super oportunidade de estar fazendo a diferença e de pensar que talvez esse seja um dos pontos principais da minha carreira que eu quero fazer. Eu quero fazer a diferença para outras mulheres, para outras colaboradoras que vão chegar no MIBR mais para frente, para jogadores, para isso. Então, eu tento seguir mais essa... E isso é muito legal, né? A gente pensar que hoje a gente está com uma foice para que novas gerações venham e entendam esse universo de uma forma muito mais... se sintam muito mais pertencentes, né? Novas gerações de mulheres ou de pessoas que se identificam com o gênero feminino se sintam muito mais pertencentes ao universo. E aí, eu acho que é importante, até fazendo aqui para a Carlinha uma pergunta também, que hoje ela é diretora, gente, porque é uma comunidade, o MIBR, apesar da gente, todos os nossos esforços, contínuos esforços, né, em não só contratar mulheres, mas também em aumentar a nossa comunidade de mulheres, ainda somos uma comunidade majoritariamente masculina. Que na hora que você anuncia o MIBR agora, o competitivo do MIBR vai ser tocado por uma mulher. Deu frio na barriga, Carlinha? Deu muito. Deu muito, porque uma coisa é você sentar numa mesa de reunião, tá? Outra coisa é você se expor para torcedores, né? Eu tenho certeza que no computador de cada um deles, eles olham e falam: nossa, o MIBR está perdido. Meu Deus, tem uma mulher lá liderando, tomando as decisões de quem vai entrar em qual time, o que vai acontecer, como que ela sabe, como que isso vai acontecer, mas faz parte. Eu acho que todo mundo aprende, eu estou aqui para aprender todo dia, tenho a minha equipe, né? Cada modalidade tem sua comissão técnica, então os especialistas mesmo do jogo estão trabalhando junto comigo. Eu tento gerenciar mais a parte de pessoal da pessoa, assim, eu fico pensando mais, igual eu comentei, esse jogador não tem um perfil para aquela modalidade, esse aqui tem. Como é que a gente vai fazer um time de 5 pessoas se complementar entre um outro para a gente chegar lá longe? Então, querendo ou não, os especialistas técnicos, eles acabam perdendo um pouco desse lado mais sensitivo que a gente tem. E aí eu acho que isso, sim, dá frio na barriga, dá, mas eu consigo
me complementar com o pessoal. Então, eu acho que isso faz a diferença mesmo. E eu acho que esse é um ponto que... E aí, de novo, acho que a Carlinha trouxe uma coisa muito legal, que aqui a gente está para falar de mulher do lado positivo. Né? Assim, é claro que existem batalhas e tudo, mas a gente está querendo mostrar que é possível, sim, é importante, sim, o universo está de braços abertos para todos. Mas eu acho que é super legal ela falar isso, que você imagina... Eu estava aqui falando um pouco antes, dizendo como é importante essa diversidade dentro das empresas, né? No final das contas, a mulher tem uma coisa muito maternal. E a Carlinha trouxe muito isso para o competitivo. Tem uma hora que o jogador... Gente, ele quer conversar com alguém, ele quer um abraço, que seja virtual, né? A jogadora só quer um abraço, só quer um colo, só quer uma coisa virtual. E eu acho que a mulher traz um pouco isso, né? Traz esse diferencial, traz essa coisa mais maternal. Então, olha a importância de você diversificar, né? A importância de você ter diferentes pessoas de diferentes gêneros, com diferentes olhares dentro da sua empresa. Isso é mais do que nunca, eu acho que isso prova o quanto é importante esse movimento da diversidade mesmo. E, bom, agora, continuando ainda falando sobre carreira, e aí de bate-pronto eu já vou dizendo para todo mundo, antes que me perguntem, eu não jogo nenhum tipo de game, gente. Não jogo, não tenho vergonha de dizer, eu falo que a culpa de eu não jogar é dos meus filhos, porque nunca quiseram jogar comigo, dizem que eu sou muito ruim jogando videogame, e aí nunca deixaram eu jogar com eles, e a vida passou e eu sou ruim mesmo, admito. O único jogo que eu joguei, que eu ganhei na minha vida, foi uma vez no Fortnite, que eu me escondi dentro de um arbusto e fiquei lá até o final e dei a sorte da tempestade fechar ali bem onde eu estava, e foi assim que eu ganhei do meu filho, para desespero dele. Mas, enfim, não jogo nenhum tipo de videogame. Queria saber de vocês jogam videogame? Ou algum tipo dos jogos que a gente hoje se relaciona no MBR? Olha, eu era aquela criança que jogava The Sims, que jogava Roller Coaster, eu era essa aí. Competitivamente, nunca joguei. Não curto muito sentar e jogar, porque tem que ter uma dedicação de horas a fio, né? Eu vejo com os times que eu não me interesso muito, mas eu sou super entusiasta. Então, eu sei tudo que acontece em todo jogo. Eu passo horas assistindo. A minha segunda tela está lá com todas as modalidades. Então... Assim, para falar que eu nunca joguei nossas modalidades, é mentira. Toda vez que a gente tem uma modalidade nova, eu sento, jogo para entender como funciona a cabeça de quem está lá sentado jogando, mas está longe de ser meu hobby. Eu gosto de assistir, eu gosto de palpitar, conversar com a comissão, entender por que quem fez aquilo, tal, mas sentar e jogar não... E você, Bru? Eu jogo bastante. Na verdade, eu sempre joguei. Olha só, né, gente? E aí, como eu disse no início, todo tipo de jogo sempre me interessa. E aí até tem alguns jogos de raciocínio que eu geralmente fujo, porque eu canso. Mas o jogo que é muito pelo instinto, enfim. Então, desde do Fortnite, que às vezes eu também não sou muito boa, eu geralmente me escondo nos arbustos. Até o Free Fire, por exemplo, que dentro das nossas modalidades é o que eu mais jogo. Mas se me deixar no cantinho aqui com o celular ou qualquer outra coisa jogando, eu vou ficar e perco realmente a noção do tempo ali. E até antes mesmo de entrar no MBR, eu jogava muito mais do que acompanhava o cenário. E agora, equilíbrio. Então, se eu não estou jogando, eu estou vendo alguma transmissão, enfim. Então, sempre fez parte, assim. Então, olha só que interessante, né, gente? Somos 3 aqui. Uma não joga nada, eu também acompanho o cenário, claro. A Carlinha, com certeza, joga muito melhor do que eu. E a Bruna joga muito. Então, você vê que jogar videogame não é um pré-requisito para você poder trabalhar com games, né? E para isso eu até passo a palavra para a nossa especialista no assunto. Bru, sem falar do competitivo, porque aí, enfim, a Carlinha depois vai explicar um pouco melhor, mas como é que é no MBR para a gente contratar uma pessoa nova? Assim, ela ter algum tipo de relação ou jogar algum dos jogos com os quais a gente se relaciona é fundamental? É condição para poder trabalhar no MBR? Não. E aí, de novo, tirando a parte competitiva, eu sempre... Quem já fez entrevista comigo ou no futuro vai fazer, eu sempre trago isso. Não precisa jogar. Não precisa conhecer a fundo. Se você gostar e jogar, ótimo, faz parte já da nossa cultura, mas se não, tá tudo bem também. Eu acho que é muito no sentido de escolha de cada um, de gosto, enfim. Então, fiquem tranquilos que quem joga, ótimo, mas não vai ter ponto positivo para entrar no staff.
por conta do jogo, mas quem também não joga não vai ter ponto negativo, não vai perder ponto no processo de entrevista também. Eu acho que o importante é a pessoa ser entusiasta do universo, né? Porque realmente não adianta... Interessada também, né? Interessada. Enfim, não adianta você ir trabalhar com videogame se você não gosta de videogame, né? Então, assim, minimamente ser entusiasta, gostar do universo e se interessar pelo universo, eu acho que é super importante. Agora, não necessariamente você precisa jogar, começar pela CEO, para ver que você não precisa jogar para poder estar ali, colaborar, criar, se relacionar com a comunidade, se relacionar com os times. Isso não é uma condição para você poder estar trabalhando nesse universo. Então, meninas, acho que esse recado é para todas aquelas que, porque não jogo, mas eu gosto do universo, não me sinto pertencente. Então, e para os meninos também, claro, também não precisa jogar para poder estar ali e trabalhar com a gente, pelo menos no MIBR, e eu tenho certeza que nas outras organizações também. Agora, no competitivo... Desculpa, Rua, até lembrei de um ponto complementando. Acho que tem algumas posições onde tem uma correlação maior até com o competitivo, que aí o entusiasmo, enfim, precisa realmente ser um pouquinho a mais, né? O conhecimento da modalidade, do jogo, precisa ser um pouquinho a mais ali do que só o entusiasmo em si. Mas que não necessariamente a gente sempre vai ter pessoas que conhecem a fundo aquela modalidade. Então, o entusiasmo nesse momento da contratação, ele traz o ponto positivo, porque você já tem uma noção de como funciona, e aí dentro de casa a gente afunila o que é necessário para começar. Sim. Então, só para realmente fechar esse ponto, que também o entusiasmo é um ponto super positivo, sim, né? Além dependendo, lógico, da posição que essa pessoa vai entrar no MIBR ou outra organização. Até porque a gente quer pessoas felizes trabalhando com a gente, né? E nada melhor do que você trabalhar numa coisa que você gosta. Então, ser entusiasta da indústria, do universo onde você trabalha, né? Eu acho que é super importante. Mas, quando a gente fala de competitivo, Carlinha, conta um pouco aí, no competitivo especificamente, obviamente que o jogador... Sem falar dos jogadores e jogadoras, mas no competitivo, como é que funciona? A gente costuma dividir o competitivo pela comissão técnica e jogadores. Então, tem os jogadores, tem o treinador, tem o assistente e tem, acima de cada modalidade, tem um gerente de time. Esse gerente de time, ele gerencia, claro, cada jogador, mas ele também pensa muito mais na performance em si. Então, ele vai gerenciar o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, ele vai entender o macro de cada time. E aí, essa posição específica, não é necessário que você jogue, mas você precisa ter algo que crie um vínculo com esse sistema competitivo. E aí, um exemplo ao vivo aqui que a gente vai ter é o Fernando, que está ali na pontinha. Ele é um gerente de times, ele fez faculdade de ciência do esporte, ele não jogava, mas ele tem o lado competitivo dele e do esporte tradicional. Então, quando veio a oportunidade de abrir a vaga e a gente encontrou ele, eu falei para a Bruna, Bru, eu acho que é uma adição muito boa para o nosso time, porque vem do esporte tradicional, tem esse lado competitivo que a gente precisa e vai partir dele ser interessado a mergulhar mesmo no esporte eletrônico para entender mais esse lado. Então, ele trabalhava com rugby antes, ele é apaixonado em futebol, então ele sabe tudo do futebol. Então, isso nos traz muita bagagem que hoje em dia o cenário do esporte eletrônico é um pouco carente. Então, assim, não precisa jogar, mas a gente sempre procura um vínculo para fazer sentido, porque, né, senão, também para essa posição específica do competitivo, faz sentido, precisa. É isso, assim, acho que a gente, quando está falando, e aí quando a gente está falando desse universo, né, você vê que é de tudo um pouco. Se você gosta, você vai ter espaço para poder trabalhar nesse universo, né? Então, eu gosto de brincar que o universo de games ele está aberto para todos, literalmente para todo mundo. Sempre vai ter um espaço. No MIBR, por exemplo, eu vou falar aqui um pouco do nosso caso, quando a gente fala das mulheres, né? Eu acho que assim todos nós temos um problema de pertencimento, sem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente está falando sobre, né, liderança feminina, então vou trazer um pouco da questão das mulheres em si. Nós, mulheres, a gente muitas vezes se sente um pouco mais
um peixinho fora d'água, ou não se sente pertencente. E isso acaba sendo um motivo de você, né, não seguir em frente. No MIBR, a gente tem 50% do quadro do nosso back-office, né, de todo mundo que trabalha por trás das câmeras da organização, é de mulheres. E a gente tem desde a Ana Ri, que é psicóloga de alta performance, que cuida de uma equipe de outros 5 psicólogos e psicólogas de alta performance. Tem a Bruna, que lidera o RH, a Carlinha, que lidera o competitivo, e até a Nanda e a Dri, que hoje trabalham na equipe de marketing, produzindo conteúdo. Então, assim, tem espaço para todas as meninas, para todas as mulheres poderem trabalhar em diferentes áreas dentro desse universo de games. E a gente até pensando nisso, né, entendendo essas dificuldades, em 2022 o MIBR criou, o MIBR, para quem não sabe, aqui também eu contei um pouco sobre a organização no início, é de Made in Brazil. Em 2022 a gente criou uma iniciativa, um ecossistema de ações que investem e empoderam mulheres dentro do universo de games e deu o nome de WIBR, WIBR, que é de Women in Brazil. A gente fala que nesse universo, para você poder incluir, você tem que virar o jogo. E para virar o jogo, a gente começou virando, né, o M pelo W e criou o Women in Brazil. E o Women in Brazil, ele começa como uma plataforma de talentos que se identificam com o gênero feminino e querem trabalhar com games. Então, hoje, já são mais de 1.500 meninas, mulheres ou talentos que se identificam com o gênero feminino e não binários, que querem trabalhar com games, inscritas na plataforma, nas mais diferentes carreiras, desde daquelas que querem ser jogadoras, influenciadoras, até quem quer trabalhar com marketing, no financeiro, na área de produção, no jurídico. São mais de 1.500 inscritas hoje na nossa plataforma, mais de 30 empresas parceiras, empresas essas que têm o compromisso de que, em abrindo novas vagas para trabalhar com games, elas vão priorizar a contratação de meninas, de mulheres, de talentos da nossa plataforma. São muitos talentos que já foram colocados no mercado, porque ali é para ser uma vitrine mesmo dessa plataforma, né? É para ser uma vitrine dessas meninas, desses talentos para o mercado, porque, assim, tudo começa com uma dificuldade, que eu vou falar um pouco depois, mas tudo começa com uma dificuldade muito grande nossa de contratar mulheres para trabalhar nesse universo. Gente, a gente quer ter uma mulher dentro de casa, e para a gente colocar metade do nosso quadro de funcionários de mulheres, foi, um suadouro, porque não existem, as mulheres não se candidatam a vagas dentro desse universo. E entendendo isso, a WIBR não só é uma plataforma de talentos que se identificam com o gênero feminino e querem trabalhar com games, como hoje a gente criou o ecossistema, né? Tem todas as redes sociais, então a gente está presente em todas as redes sociais para poder ajudar, e virou uma rede de inspiração, de empoderamento, de encorajamento, né? Ali é um lugar onde você vai ter uma mensagem que vai te dar aquele boost, assim, para você poder seguir em frente. Então, a gente criou todo esse ecossistema que vai desde a plataforma até todas as redes sociais, eventos que a gente faz, tudo isso para que cada vez mais a gente ajude mais e mais talentos que se identificam com o gênero feminino a se sentirem pertencentes e a entrarem nesse universo. Então, quem está aí na plateia ou que conheça alguém, wibr.com.br, ou seguir a gente nas redes sociais, que é o WIBR Oficial, em todas as nossas redes sociais. Eu aqui não estou fazendo merchan nem nada disso, mas é porque realmente é um lugar de ajuda e onde muitas meninas se encontraram e muitas delas conseguiram se colocar nesse universo, se sentiram inspiradas para poder vir trabalhar nesse universo. Bom, Bru, voltando para você, a gente estava falando aqui, né, sobre a dificuldade, quantas vezes você é uma grande incentivadora, ajuda o IBR diariamente, estimula, está sempre me provocando, inclusive, em relação à diversidade e inclusão, o que a gente pode fazer de coisas novas e tal. E a gente falou muito sobre isso, né, sobre essa dificuldade de contratar mulheres para trabalhar com games. E, gente, eu não estou falando só de dificuldade nossa, não, tá? A UIBR surge por conta da dificuldade que as pessoas trouxeram para cá, né? Como desde a época da Game XP eu me envolvia muito com essa questão de incentivo a mulheres nesse universo, muitas pessoas vinham para cá trazendo essa dificuldade. Olha, e tudo culminou no MIBR no dia que a gente abriu uma vaga afirmativa para mulheres e a gente recebeu 100 currículos, 5 de mulheres.
Os outros 95, a gente recebeu currículos de homens. A vaga era afirmativa para mulher. Eu falei, não é possível, gente. Eu queria ter essa coragem, né? Eu queria ter esse desapego. Então, a gente precisa, e foi assim, esse foi assim, na hora, a gota d'água para a gente colocar a plataforma no ar, para colocar esse projeto todo, que é um projeto de super sucesso, esse ecossistema, né, na verdade, de ações, que é um super sucesso e que cada vez mais a gente está fazendo ele crescer. Agora, Bru, conta um pouco para a gente, assim, até para as meninas que estão aqui, ou para os meninos que vão passar em frente também. A gente sabe que é um universo que está em transformação, mas qual é a dica que você tem para essas meninas que querem trabalhar nesse universo, que ainda têm medo de dar esse passo, e até mesmo para as empresas que podem ter representantes aqui, a importância, né, que a gente já falou um pouco de ter as mulheres, mas como é que você se prepara para poder receber mulheres, né? Porque não basta você querer, você tem que saber receber as mulheres também. Bom, acho que, começando como a gente recebe, e aí falando do lado das empresas, é muito importante, a gente fala muito isso aqui dentro do MBR, que você esteja preparado para receber as mulheres, e aí a gente está falando de mulher, mas aí a gente entra em outros campos de diversidade e inclusão também. Antes de você contratar, você precisa estar preparado para receber essa pessoa que faz parte de um grupo de diversidade. E aí, como estar preparado para receber uma mulher? Parece que não precisa ter uma preparação. Na verdade, precisa, porque é um dos detalhes, né? É o detalhe do banheiro, quando você precisa... Uma mulher vai ao banheiro e precisa ter itens de higiene pessoal ali, alguma coisa que é importante, e geralmente a gente não encontra, né? Então, detalhes que fazem a diferença. É o poder de contratar pessoas que não estejam só no início de carreira ou em cargos que sejam mais operacionais, mas que você também proporcione a voz, né, o posicionamento, como nós aqui hoje, sentadas, né, falando. Então, dê oportunidade para outros cargos. E é muito mais do que só abrir uma vaga afirmativa, porque realmente 100%, não 100%, mas 90% das vagas afirmativas sempre vem pessoas que não fazem parte daquele grupo específico. Então, criem políticas, empresas criem políticas e olhem realmente no detalhe se realmente é inclusivo para todo mundo. Ah, mas é normal, tudo acontece. Será? Se coloque no lugar da outra pessoa. Acho que esse é um ponto principal. Se fosse você precisando de um suporte, se você sofresse um assédio, por exemplo, você iria recorrer a quem? Hoje você é um homem, branco, etc. Você pode sofrer um assédio, estar confortável e talvez nem entenda o que é assédio direito. Mas e se fosse uma mulher sofrendo um assédio? Aonde ela iria falar? Será que ela teria que recorrer a um homem? E provavelmente o homem que talvez até tenha cometido o assédio? Então é importante que as empresas tenham muito cuidado em políticas, principalmente, e envolvam pessoas diferentes para que tenham as tratativas corretas e imparciais, principalmente. Então, desde o detalhe até comitês, para que a gente consiga tratar os possíveis problemas que possam acontecer. E aí, falando do outro lado agora, não tenham medo, acho que meninas, né, e pessoas que se identificam com o gênero feminino. Não tenham medo. Pode ser que não seja fácil, mas é muito gostoso. O que a Carlinha trouxe, o sentimento de fazer a diferença, é super importante. Então, você está quase que 100% preparado, assim como a outra pessoa, né? E se você ainda tem algum tipo de insegurança, utilize ainda mais dentro de requisitos técnicos dentro daquela posição. Foque realmente no técnico para que você se sinta preparada para assumir uma posição, independente de você se identificar com o gênero feminino ou não, né? Acho que o grande ponto importante é que, por mais que seja muitas vezes difícil, a gente é capaz, assim como um homem ou qualquer outra pessoa, né? Então, dentro de um processo de entrevista, nunca se rebaixe, porque eu sou uma mulher ou sou uma pessoa que se identifica com o gênero feminino. Você é uma candidata, é um candidato, assim como as outras pessoas. Então, foque no seu profissional, não tenha medo de se aplicar, principalmente. Eu já ouvi muito, mas a empresa abre vaga afirmativa, não recebe currículo de mulher e vai contratar um homem. Então, aí a empresa tem que voltar. Olha,
Ou a vaga vai demorar 90 dias para fechar, mas eu não vou contratar um homem para essa posição. E aí a gente vai brigar aqui internamente para ver como que a gente vai se suportar de processo, tá tudo bem. Mas eu preciso realmente levar em consideração o que eu estou colocando para o mercado, né? E, ao mesmo tempo, se candidatem. Vagas afirmativas, elas existem realmente para dar esse primeiro passo. Então, se candidatem, se preparem, revisem currículo. Super importante, né? Colocar as informações que vocês têm de conhecimento. Cuidado com informações pessoais, principalmente, porque hoje em dia, infelizmente, muitos golpes acontecem, aí, então tomem cuidado com isso. Mas candidatem, acreditem na vaga afirmativa e mesmo que a vaga que não tem o nome afirmativo. Viu a oportunidade, se candidata e lembra que, independente de diferenças, você é a pessoa que vai estar ali sentada, trazendo a sua experiência, né? Então, não tenha medo. Pode ser difícil, talvez 2, 3 vezes, mas vai chegar. Mas você precisa continuar insistindo às vezes, né? Persistindo para que isso aconteça. Sem dúvida. E aí a gente vai entrar até aqui num ponto que acho que tem muito a ver com o que a Bruna finalizou, que é, eu adoro uma expressão motivacional que fala, se está com medo, vai com medo mesmo, né? Alguém já ouviu isso? Que a grande verdade é que o medo, ele só é ruim quando ele te paralisa. Então, aquele medo que te paralisa, que não te deixa seguir em frente, que é o medo que você sucumbe ao medo, né? Esse é o medo ruim, é o medo que te paralisa. Mas a verdade é que o medo ele é importante para a gente também. O medo deixa a gente mais atento, deixa a gente mais sagaz, né? Então, use o medo a seu favor, mas não deixe que ele te paralise. E aí eu venho aqui para a Carlinha, né, para poder perguntar, bom, medo não é algo ruim, e eu acho que, assim, dentro de um universo, a verdade é que dentro de um universo hoje ainda majoritariamente masculino, é preciso ter muita coragem, né? Coragem para poder passar por situações, coragem para poder conquistar coisas. E eu não tenho dúvida de que você enfrentou muitos desafios para poder chegar onde você chegou na sua carreira dentro do universo de games. Conta pra gente, assim, alguma história de coragem que você tenha vivido para poder inspirar a galera aqui. Olha, sem querer ela foi contada já, porque foi assumir o cargo, literalmente, assim. Eu acho que na minha carreira, falando mais de empoderamento feminino, essa foi o ato de maior coragem que eu tive, de olhar no espelho e falar, bora, eu quero, é isso, eu vou, e eu vou conseguir, então... É isso, isso é super importante. E eu sempre falo, assim, aí também continuando falando sobre coragem, né? A gente falou muito sobre a Carlinha, sobre essa transição dela e aquele momento da coragem de você falar assim, cara, agora é a hora que eu vou botar a minha cara a tapa aqui. Mas a gente tem, e aí eu falo de homens e mulheres, e aqui eu vou fazer uma provocação e um desafio para todos vocês. Acho que nós todos temos muita dificuldade de nos identificarmos como pessoas corajosas, né? E a verdade é que essa identificação como uma pessoa de coragem é o início para muitas transformações. É o início para muitas vezes você enfrentar o medo que te paralisa, né? É o início para muitas vezes você conquistar algo que você estava querendo e fica ali naquela, presa, alguma coisa te puxando para trás. E a gente tem essa dificuldade. Então, a minha provocação aqui, só que as pessoas costumam, como a gente aqui está falando muito sobre mercado de trabalho, né, sobre essa área profissional, a gente fica entendendo coragem sempre ali, né? Ai, que lindo, a Carlinha resolveu dar esse passo de coragem e assumiu o competitivo do MIBR, uma organização de esportes cuja torcida é majoritariamente masculina. Lê do engano, achar que esse foi o maior ato de coragem dela. A Carlinha tem 2 filhas. Né? 2 filhas, e ela engravidou, então uma foi quase que um tropeço da outra. Isso é coragem, né? E a Carlinha um dia decidiu lá atrás casar, decidiu mudar de vida, decidiu recentemente mudar de cidade. Isso é coragem, né? Eu tenho 4 filhos. Né? Olha só, isso é coragem, gente. Adolescentes em casa, isso é coragem, né? Eu decidi um dia lá atrás da minha vida fazer uma carreira de economia. E hoje, um dia com quase 40 anos, resolvi mudar tudo e fui trabalhar com games. Olha que coisa louca, isso é coragem, né? Então, antes da gente se identificar como pessoas corajosas só na nossa vida profissional,
Vamos olhar para a nossa vida pessoal. Vamos realmente catar lá no fundo, que eu tenho certeza que todo mundo aqui, se for lá no fundinho, vai saber, vai ter muitas histórias de coragem. E puxar aquelas histórias. Pega um papel e anota. Olha, aqui nesse dia, na minha adolescência, quando eu enfrentei aquele momento na sala de aula, eu fui uma pessoa de coragem. Quando eu tomei uma decisão do que eu ia fazer na vida como carreira, eu fui uma pessoa de coragem. Quando eu decidi casar, ou eu decidi não casar. Casar não é para mim, acabou, eu não quero ter filho também. Isso não é para mim, isso é uma decisão de coragem. Então, busquem lá no fundo essa decisão de coragem, essa coragem que vocês, eu não tenho dúvida que todo mundo aqui tem uma história de coragem. E comece a usar isso para poder dar força para vocês conseguirem seguir em frente e seguirem em frente. E aí, ai meu Deus, eu tô aqui, a gente vai abrir, prometo. Prometo que eu vou deixar todo mundo perguntar, gente, porque se eu falo muito, eu vou me empolgando com essas histórias todas. Bom, vou perguntar então para a Bru, já que a gente está falando de coragem. Bru, conta a sua história de coragem para a gente. Já passou por alguma dessas histórias? Já, eu acho que... E aí, eu não sou tão experiente assim com idade, mas... E aí, Bru, posso só te interromper? Porque claro. Antes de eu te perguntar sobre a história de coragem, você pode falar junto, que eu acho que é uma coisa muito importante de mencionar, junto com a coragem, e aí inimigo da coragem, é aquela velha síndrome do impostor. Alguém aqui já ouviu falar na síndrome do impostor? A síndrome do impostor é aquela história, é o seguinte... Vamos se cancelar, né? Vamos nos cancelar, né? O tal do autocancelamento. Você não é capaz, você não pode, você não vai, você não acontece. E aí sim é que a gente precisa, aí sim, quando essa história aparece, que a gente precisa buscar essa coragem lá no fundo para poder lutar contra essa síndrome do impostor, que invariavelmente, e aí para todos os gêneros ela aparece. E aí eu vou falar como mulher, para as mulheres ela aparece ainda... Ela ainda é mais presente e vem com mais força. Então, Bru, conta se você já passou por uma síndrome do impostor, como é que você saiu dessa, como é que você puxou essa coragem lá do fundo para poder enfrentar? Várias, né? Eu e a síndrome da impostora direto, inclusive. E aí eu acho que... E aí eu já conversei isso até com a Rô, a mais recente principalmente. Mas é importante que a gente tenha... Muitas vezes a síndrome do impostor, ela vem com a insegurança, porque a gente só está olhando para fora, né? E aí a gente precisa de coragem para olhar lá dentro, que às vezes é um detalhezinho que nem tem nada a ver do que está acontecendo ali, e é onde dói, é onde você se sente mais frágil, e na verdade não é impostora nada, né? Você que está se autocancelando. Então, já tive várias síndromes da impostora durante a minha trajetória, principalmente na transição de carreira para o mundo dos games, né? Nossa, será que eu sou capaz? Enfim... E o ponto de coragem é realmente olhar para a Bruna em si, né? Olhar para a Bruna fora do palco aqui, fora do dia a dia de trabalho, e entender que algumas questões são só minhas, eu que tenho que aprender a lidar com elas. Algumas doem mais, algumas doem menos. Aí a gente faz a terapia por fora ali, que é importante. Mas muitas vezes que eu tive que olhar para dentro, teve muita coragem, porque eu sou cabeça dura, e refletir meus próprios problemas. Problemas como psicóloga, principalmente, é um pouquinho mais complicado e complexo, mas que exige muita coragem. E aí também a gente deixa a questão da síndrome de impostor, ela vai ficando menor. Conforme o tempo vai passando, com uma conversa, assim, tá bom, fica aqui no cantinho que agora você não vai vir aqui me cancelar. Depois a gente volta a conversar. Acho que sempre exige coragem, principalmente para mim, quando vou olhar nesse sentido. Não, exato. Olha, bom ponto, gente. A maior coragem é a gente realmente começar a olhar para dentro. Eu, antes de perguntar para a Carlinha sobre um evento de síndrome do impostor, eu adoro comentar isso, porque é uma história sobre uma amiga que eu tenho a maior admiração, que aplicou para fazer mestrado em Harvard. E imagina, para fazer mestrado em Harvard, porque ela já era super cabeçuda, mega CDF. E no dia que chegou a carta de Harvard dizendo que ela foi aceita, ela falou assim, meu Deus, eles erraram, mandaram para a pessoa errada e olha a vergonha que eu vou passar quando eu chegar lá e eles tiverem que me dizer o seguinte, olha, desculpa, não era você, era outra pessoa.
Então, gente, esse é o nível que a gente pensa. Mas quem nunca achou isso? Quem nunca pensou, ai, meu Deus, eu não sou boa para isso. Ai, meu Deus, olha aqui, essa vaga está pedindo 10 coisas diferentes, eu só tenho 9,5. Então, é aquele 0,5 que vai me deixar de fora daquele trabalho. Coragem, galera. Coragem. Busquem dentro, porque todos temos muita coragem. Carlinha, conta antes que a gente precisa abrir para perguntas, então vamos para a gente poder finalizar. Conta a sua história. Eu acho que complementando com coragem, a gente precisa buscar o conhecimento. Então, quando a gente fala de uma coisa que está te dando insegurança, você tem que parar, entender em que ponto essa insegurança está pegando. Quando eu fiz a transição de carreira, eu me sentia segura nas 8 modalidades que a gente trabalha? Não. Então, para eu me sentir segura e eu passar por essa síndrome, aonde que eu começo? É sentando, é jogando, é assistindo, é colocando mesmo na minha rotina diária. Tantas horas por dia eu vou acompanhar uma modalidade nova, eu vou conversar com algum jogador, eu vou num evento de esporte eletrônico. Então, eu acho que esse conhecimento faz com que, junto com a coragem, a gente passe por essa síndrome de impostor. Gostei, muito bom também. Planejamento, eu sempre falo, gente, para que planejamento é tudo. Planejamento é tudo, até na nossa vida pessoal, para encontrar essa coragem, para buscar lá no fundo do poço aquela energia que vai fazer a gente se transformar, se movimentar. E para finalizar, muito rápido, uma pergunta rápida, eu vou pular a parte do futuro para a gente poder abrir para perguntas. Mas para finalizar, Carlinha, se voltasse no tempo, qual era o conselho que você daria para a Carlinha de 18 anos que vai começar a faculdade e entrar na vida profissional? Não se prenda só ao que você está querendo no momento. Então, eu queria publicidade naquele momento, eu queria colocar minhas campanhas na rua, eu queria ver um comercial que eu participei da produção dele na Globo. Eu queria tudo isso. Eu queria ganhar um Leão em Cannes. E eu ganhei, mas com o esporte eletrônico, no caso. Então, os games me trouxeram muitas coisas que eu achei que fossem primordiais para mim lá atrás. E eu só conquistei a maioria delas quando eu diversifiquei mesmo e consegui entender que eu poderia fazer a diferença em outros mercados que eu não tinha tanto conhecimento quanto a me ater só a publicidade, que eu tive a teoria, que eu fiz o curso, isso e aquilo. Então, eu acho que o meu conselho é esse, não se prenda ao que você quer agora. Então, boa. Não feche o olho, né? Muito bom. E você, Bru, se voltasse na cápsula aí do tempo, na máquina do tempo, e para a Bruna de 18 anos, qual é o conselho que você daria? Acho que vai com medo mesmo, né? Levando muito em consideração isso, não se prenda tanto hoje, vai ser difícil, vai ser fácil em alguns momentos, e vai com medo mesmo, não planeja muito algumas coisas que, se eu tivesse, gente, não estaria aqui agora. Então, vai com medo mesmo, não se prenda muito com o hoje, e para de pensar muito no futuro, vive o hoje em si. Então, acho que seria esse conselho. Muito bom. E para finalizar eu falaria para a Roberta, de 18 anos, que perfeição não existe. Não busque a perfeição, que ela vai te dar pressão alta. Gente, muito obrigada. A gente vai abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Antônio. Pronto. Tem um microfone para pergunta? De maneira geral, qual seria a maior dificuldade que tem para você iniciar na carreira de games? A questão é jogador ou... Na questão de fazer os games, de produtor. De desenvolver games? Então, eu não sei se a gente aqui é o melhor para poder responder isso. Mas você está na melhor feira para isso. Mas eu diria que é o seguinte, a verdade é que a maior dificuldade, e aí falando de todas as carreiras, né? A maior dificuldade, na minha opinião, para você virar um desenvolvedor é você tirar aquele seu planejamento do papel.
E aí, tirar o planejamento do papel quer dizer você mandar o currículo para uma vaga que está aberta numa determinada empresa. Se você é empreendedor e quer abrir o seu negócio, é tirar aquele projeto do papel e ir atrás de financiamento para poder fazer aquela história acontecer, né? Então, eu acho que, assim, na minha opinião, o maior desafio, não é nem a dificuldade, o maior desafio de quem está começando vai ser sempre tirar aquela vontade do papel. Agora, no momento em que você acha essa força, é o que vai te dar o total seu diferencial. Então, assim, não deixe um projeto na gaveta. Põe ele para andar, vai com tudo, se joga, vai com medo mesmo. Está com medo, vai com medo mesmo. Porque é assim que a gente conquista as coisas na vida. Sem dúvida. Opa. Tá, fica em pé? Ok. Boa tarde, eu sou Antônio. Eu queria fazer muito uma pergunta que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre como o cenário feminino evoluiu muito nos últimos anos. Então, as principais modalidades agora já tem o campeonato inclusivo e a MBR teve presente desde o início. Então, se você pudesse falar quais são as modalidades que hoje tem campeonatos inclusivos, quais são os nomes, como a gente pode acompanhar e como foi para vocês construir esses times, que também não existia muita, como é que eu posso dizer, experiência e história para estudar. Vocês tiveram que inovar muito, de construir coisas pela primeira vez. Então, não só como está o cenário hoje, mas como foi para vocês entrar nele de cabeça. Carlinha. O MBR, ele teve a primeira line, o primeiro time feminino, né, que a gente chama de line, em 2010, foi de Counter-Strike. Então, essa veinha feminina está lá atrás e junto com a chegada da Rô, a gente conseguiu resgatar isso e crescer. Então, hoje a gente tem o nosso Valorant inclusivo, a gente tem o CS feminino e a gente tem o LoL inclusivo. Então, a gente fala feminino inclusivo porque é da forma que as publishers, elas determinam, né? Então, por nós, a gente chamaria tudo de inclusivo e está tudo certo, mas só para vocês entenderem a diferenciação. Para a gente montar essas lines, a gente sempre busca uma jogadora que seja líder, que conecte com os nossos valores, que geralmente tem mais experiência para poder buscar talentos. Então, é também uma veia nossa competitiva, pelo nosso nome ser Made in Brasil, a gente sempre busca fomentar os talentos da comunidade, a gente sempre tenta ter esse líder em cada time para a gente dar a oportunidade. Então, quando você fala assim, como é que vocês montaram, como que vocês cresceram, como que vocês olham isso, eu acho que a gente tem muito essa missão de dar oportunidade. E aí, isso a gente está falando de qualquer cenário, mas a gente foca bastante justamente por a gente ter esse nosso pilar super importante e a gente acreditar que a oportunidade é o começo de qualquer coisa. Então, tem muitas pessoas talentosíssimas no mundo que precisam de uma oportunidade. E eu acho que a nossa maior missão assim do cenário feminino é buscar essas pessoas que querem oportunidade para a gente poder dar isso para elas. O que mais? Não te respondi alguma coisa? Tudo? Tá bom. Testando. Oi, meu nome é Esther. A pergunta é, eu já ouvi, assim, trabalhando em empresas, né, que tipo assim, eu não vejo se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é queer, se não é. Eu vejo currículo, né? Infelizmente, a gente ouve ainda muito isso. Alguma dica ou conselho que vocês poderiam me dar para introduzir essa cultura em uma empresa que a gente talvez não tenha pessoas, mulheres ou pessoas diversas na liderança? Que dica que vocês dariam, um conselho, alguma ferramenta que a gente pode usar no dia a dia para conseguir introduzir, às vezes, com uma pessoa que é mais, vamos dizer, mais difícil ali de argumentar nessa questão, eu não vejo se é homem, se é mulher, eu vejo currículo. Enfim, se vocês poderiam dar alguma dica, alguma instrução de como implementar essa cultura dentro de uma empresa ou qualquer coisa assim. Obrigada. É complexo mesmo. E eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, é realmente complexo, né? Acho que vai muito da cultura, e a gente fala isso muito aqui dentro. Não adianta eu chegar numa entrevista e falar, não vou olhar se é X, Y, enfim. E, no fundo, se eu contratar essa pessoa, eu sei que ela não vai ficar por conta da cultura que eu tenho por trás de todo um processo seletivo. Acho que o primeiro ponto é a gente olhar para dentro, né? Então, desde iniciativas, assim como eu tinha falado anteriormente, mas principalmente para as pessoas que eu tenho hoje. Elas fazem sentido para a cultura que eu quero trazer?
toda empresa ela não tem uma cultura por 50 anos. Lógico que ela vai ter a mesma parte, mas ela precisa ir se inovando, se reinventando e etc. Eu acho que esse é o processo. A dica para as empresas, para chegar nesse momento de falar assim, não quero saber quem está falando comigo, se tem alguma diferença e etc. e tal. Eu vou olhar para o potencial dessa pessoa. A empresa precisa antes ver alguns passos para chegar nesse estágio, né? Aqui dentro do MIBR, aí falando dentro do MIBR, a gente vive isso hoje, né? Existem sim alguns grupos onde a gente vem construindo e tomando algumas iniciativas para chegar no mesmo patamar como esse, mas precisa ser falado, precisa ser discutido, precisa ser revisto, principalmente, até porque uma cultura que a gente preza hoje, pode ser que não faça sentido para você, por exemplo, e para outras pessoas possam fazer sentido. Mas dentro de casa é importante a gente entender isso também, porque a gente contrata pelo currículo, de uma forma bem clara, e às vezes essa pessoa fica com a gente pela cultura, pelos valores, a maioria das vezes, né? Então, acho que o ponto super importante é, empresas, revejam a cultura de vocês. Não adianta vender para o mercado uma coisa e a hora que chegar lá dentro da empresa é outra. E a gente sempre fala isso. Não seremos telhado de vidro. Não faremos esse tipo de... Não tomaremos esse tipo de iniciativa se dentro de casa as coisas não estiverem arrumadas. Acho que esse é o grande ponto. Mas só para complementar, eles vão me matar porque está encerrado o painel. Mas para complementar, eu acho que para você argumentar com cabeça dura dentro de casa, a minha sugestão é que você traga a história da diversidade. Quanto mais diversa for a sua equipe, mais produtiva, mais criativa, outros olhares você vai ter. Então, às vezes, você tem uma equipe super masculina. Exatamente. Traz pela visão do negócio. Tem uma equipe super masculina. Mas vamos trazer uma mulher para poder dar esse contraponto, né? Trazer ideias diferentes, abrir a cabeça. Então, eu acho que para argumentar, que eu acho que era argumentar com cabeça dura que está na liderança e não necessariamente quer dar um top-down do tipo, vamos contratar mulheres, você pode começar trazendo a questão da diversidade, que, gente, é inacreditável como melhora, como flui melhor. Né, e como a equipe trabalha melhor, como você tem quando você tem pessoas diferentes. E isso eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de diferentes raças, diferentes gêneros, e não é só mulheres, de pessoas de diferentes gêneros. Trazer isso para a mesa só melhora a criatividade e a possibilidade de crescimento da empresa. Então, é isso. Gente, acho que o painel... Quer complementar? Eu ia falar só para complementar com dados. Existem empresas hoje que ajudam empresas a se tornarem diversas. Até a Bru tem o contato que nos ajudou, né? Que fez vários workshops para a gente dentro do MIBR mesmo, e que acho que pode te dar dados, e que a gente sabe que a cabeça dura gosta de ver números, gosta de argumentos, então acho que os dados são um caminho importante. Isso é verdade. Bom, meninas, super obrigada, foi ótimo. Obrigada, gente, por terem ficado até o final. Obrigada, Campus Party, muito lindo poder ver um evento desse tamanho abrindo essa oportunidade para mulheres estarem falando aqui de liderança, de transformação, de carreira e, o melhor, de que é possível. Obrigada. Obrigada, gente.